Saber se vocês já ouviram a seguinte expressão. Você sabe com quem você está falando? Já ouviram isso? Já por acaso vocês viram na televisão, ou mesmo perto de vocês, eles testemunharam uma cena que a pessoa falou assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal. Já aconteceu isso? E já aconteceu também no período escolar, pelo menos no meu tempo acontecia isso. De repente você tinha assim atritos com aquele colega que era o mais forte, né, mais alto. E aí de repente ele olhava para você assim: aí, vai encarar? Não aconteceu isso já? Com vocês aconteceu? Comigo aconteceu. Uma vez eu encarei e saí todo quebrado. Mas às vezes acontece da pessoa não falar nada, mas ela chega assim toda, né, chiquitosa, né, uma mulher, um homem, todo bem alinhado, todo assim, é como se falasse através do seu gestual, através da sua roupa. Mas qual seria o nosso tamanho? Qual que é o nosso tamanho? Será que nós somos fortes mesmo? Alguns estão ficando forte, né? Musculatura abdominal. Mas será que a gente é tudo isso mesmo? Então, para refletir um pouquinho sobre isso, passar um filminho para vocês. Espero que vocês gostem. Acho que a maioria já deve até ter conhecido essa apresentação.
Deu para entender? Esse filme já é um pouco antigo, deu para compreender? Saindo do nosso lar, planeta Terra, nós vamos indo até a órbita da Terra, aí vai aumentando, vai ampliando, até pegar o sistema solar, e aí vai se afastando, e a gente vai percebendo como as coisas são imensas. Tudo que é astronômico são medidas assim fantásticas. Só para vocês terem uma ideia, as medidas astronômicas são contadas, é o que se chama de ano-luz. É o tempo que a luz percorre durante uma certa distância, durante o equivalente ao que eles consideram como um ano. Um ano-luz é equivalente a 9.460.536.000.000 de quilômetros. Um ano-luz. A estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz. E aí as medidas são gigantescas, né? As medidas astronômicas. E a gente percebe o seguinte, quando o Chico falava assim, né, eu sou um grão de areia, o pessoal falava, mas isso é excesso de modéstia, é falta de autoestima, que a pessoa... Como que ele pode dizer que ele é um grão de areia? Porque ele tinha essa dimensão, ele, na sua percepção mediúnica, ele já conseguia entender essa imensidão que é o universo. Aliás, eu acho que ele é até vaidoso, né, diante dessas medidas que a gente vê aqui. Vocês terem uma ideia, o tamanho do o Sol é a nossa estrela, a estrela do nosso sistema solar. Vou falar coisa que todo mundo já sabe, né? A Terra gira em torno de si, é o movimento de rotação. E ela gira em torno do Sol, que é o movimento de translação. O dia e a noite, agora está de dia, lá no Japão agora está de noite, no Japão está de dia. Porque a face voltada para o Sol está do lado do Oriente. E, atualmente, nós estamos da outra face da Terra. Por isso, é o fenômeno do dia e da noite. E as estações do ano ocorrem graças a esse movimento que a Terra percorre quando ela se aproxima mais do Sol. E se aproxima, assim, nas medidas astronômicas, são gigantescas. Quando ela se aproxima do Sol, são as temperaturas mais quentes. Quando ela está mais afastada do Sol, no seu movimento de translação, temos as temperaturas frias. Aí nós temos as estações do ano. Porque ela não faz um giro, ela faz uma elíptica. Então, por isso que ela, em alguns momentos, a Terra está próxima, outros momentos ela está mais afastada do Sol. Então, isso são fenômenos que, para nós que somos pequenininhos, parece uma coisa muito natural, né? A gente não tem essa noção do que está ocorrendo. Pois bem, importante a gente pensar, quando o Chico dizia, né, eu sou um grão de areia, o tamanho da Terra perante o Sol é equivalente, que a gente vai falar só em termos de equivalências, de acordo com os conhecimentos atuais. Pega uma bola de futebol e coloca dentro lá do Maracanã. Enche essa bola um pouquinho maior que a bola oficial, um pouquinho maior, aquelas bolas de festa, já viram? Coloca lá no centro do campo do estádio de futebol. O estádio de futebol é o Sol e a bola, o nosso planeta. Só para vocês terem uma dimensão do tamanho da nossa Terra e o tamanho do nosso Sol. Aí vocês falam assim, nossa, nosso Sol é o máximo. Mas já descobriram estrelas, através das pesquisas astronômicas, em que o Sol é um pixel. Usado muito essa linguagem na informática, é um ponto apenas, diante de certas estrelas que existem no universo. Isso não é para nos ficarmos assustados, é para a gente perceber que Deus não é mais aquele velhinho de barbas compridas, não é mais a nossa imagem. Deus é uma energia cósmica, a qual o Espiritismo, de maneira apropriada, vem nos revelar. E agora nós entramos no nosso tema. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso aqui foi Jesus que disse.
no Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3. É interessante que Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quem que é o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus? Deus, o Criador, ou se preferirem, Jeová, Yahvé, Alá, Elohim. Há vários nomes de um mesmo ser. Essa energia superior que deu a origem a tudo que existe. E Deus, diz Jesus, há muitas moradas. O que seriam moradas? Quem tem casa na praia aqui? Não precisa ficar vergonhado. Quem já foi um parente que tem casa na praia? Tá bom, eles não querem revelar. Não se preocupe, eu não estou aqui trabalhando pela receita, que apesar de trabalhar lá, não fique assustado. Mas a casa da praia é a sua casa, onde você fica todos os dias? Mas a gente pode dizer que é uma morada? É uma morada, que você vai lá, tal, curte no feriado, tal, não é? Quem tem casa no campo, quem tem chácara, quem tem sítio. São várias moradas, não é isso? Então, na casa de Deus, Jesus está nos dizendo que há infinitas moradas. Então, não fiquem chateados com a situação política do nosso país. Não esquenta com o Temer, nem com a Aécio, nem com o Lula, nem com ninguém. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se não der certo nessa aqui, se tiver muito problema aqui, muita confusão, os vizinhos, para lá e para lá, há outras moradas mais felizes, melhores para se viver. Não, a gente não fala às vezes assim, não esquenta a cabeça, você vai conseguir, você vai morar em outro lugar, você vai encontrar um outro lugar para você ficar. Relaxa, trabalha aí, economiza seu dinheirinho, logo, logo você vai conseguir fazer aquela viagem lá, aquele apartamento o Heraldo aqui vai conseguir aquela praia, naquela praia lá do Caribe, né? Vai conseguir aquela casa ali, ou então em Sauípe, né? Tem uns lugares assim que o pessoal vão. Fernando Noronha, junto com os golfinhos, né? Oh, maravilha! Então, não se turbe vosso coração. A situação está ruim aqui, mas tem outras moradas. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer para a gente. Então, nós vamos tentar entender como seriam essas moradas. Por que a gente tem atualmente tantas informações do espaço? Cada vez estão crescendo essas informações. Um dos motivos é isso daqui. A ciência, junto com a tecnologia, inventaram esse telescópio aqui, o telescópio Hubble. Ele tem esse nome Hubble graças a um astrônomo que descobriu esse movimento de que as estrelas e galáxias, elas estão se expandindo. Daí que surge a teoria do Big Bang. Ele, Edwin Hubble, se não me falha a memória. E então, em homenagem a ele, temos esse telescópio que batizaram de Hubble. O que é interessante? Os telescópios aqui da Terra são muito bons. Há telescópios como em Palo Alto, né, no Chile, e que são magníficos. Mas uma coisa é nós observarmos da Terra o que se acontece no universo. É uma visão meio que desfocada. Mas ele, no espaço, ele conseguiu imagens e trouxe revelações que a ciência e os cientistas não esperavam encontrar. São tão interessantes, são tão impactantes as imagens, não dava para trazer tudo aqui, mas eu vou mostrar alguma coisa. Essa aqui é uma das imagens lá, do Hubble. O que vocês estão vendo aqui? Quem mais? O que vocês estão conseguindo enxergar, identificar? O Heraldo falou estrelas. Quem mais?
Na realidade, essa foto do Hubble, cada ponto desse aqui, na realidade, são galáxias, que têm milhões de estrelas. Então, vocês observem como que nós, quando alguém falar para nós assim, fala assim, sabe com quem você está falando? Você fala assim, menor que um grão de areia. Muito menor. Só na Via Láctea, com as fotos que o Hubble conseguiu tirar, a estimativa anterior era de 100 bilhões de estrelas. Mas, com os ajustes, e tem um outro telescópio também que foi colocado no espaço, eles estão com a estimativa de que seja, na verdade, 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Vocês têm ideia que 200 bilhões? Eu, quando tenho R$10 na carteira, eu fico tão feliz. 200 bilhões é muita coisa. E agora também já se descobriu que ao redor dessas estrelas existem planetas. Porque antes, é muito interessante, se alguns de vocês são da mesma geração que a minha, se falava apenas no sistema solar. Não se falava da existência de outros planetas. Eram só as estrelas conhecidas. Mas agora eles já descobriram mais de 1000 exoplanetas, que são planetas, alguns inclusive, parece que já passou, essa já está sempre atualizando, alguns, 7 deles parecidos com a Terra. Tem um, que foi esse último que foi descoberto, que eu não tenho aqui o nome dele para passar para vocês, mas é o mais parecido com a nossa Terra, em termos de situação. Ele está perto de uma estrela semelhante, as distâncias são aproximadas, tal qual o nosso planeta, e espera-se que as condições para a vida, como nós conhecemos, também possa existir lá. É tão empolgante esse assunto que, às vezes, a gente pensava antigamente, na nossa infância, né? Aí os cientistas falavam, para existir vida é necessário água. Aonde que tem água? A Terra. Os outros planetas não tinham. E agora, o que descobriu? Que em Marte já tem suspeita de que há água. Satélites de Saturno, já foi descoberto grande quantidade de água, congelada, mas água. Então, cada dia vai se descobrindo alguma coisa. E é um boato, aí já é uma coisa que é uma fofoca astronômica, né, porque não temos certeza disso. Na Estação Espacial Internacional, um astronauta russo revelou que eles descobriram fora da estação bactérias que não são bactérias terráqueas, mas é um boato ainda, não sei se é real, se não é. Mas, enfim, cada vez mais se descobre um pedacinho a mais. Há um asteroide que vai passar bem perto da Terra. Não fique assustado, porque vai ser milhões de quilômetros. Quando fala perto, astronomicamente, é tudo assim, né? Tudo gigante. Não vai atingir. Aliás, uma curiosidade. Vocês sabem que caem várias estrelas cadentes na Terra, né? Vocês acham que uma estrela cai na Terra? Impossível. Se cair uma estrela na Terra, acabou a Terra. Na realidade, são pequenos meteoros, alguns até de tamanho considerável, mas quando eles, pela força da gravidade, eles entram, pela atração da força da gravidade, eles são puxados pelo planeta, ele diminui de tamanho. E aí ele fica um tamanho menor, que não causa tanto prejuízo, apesar que algumas vezes acontece, até como na Rússia já aconteceu, mas não chega a ser tão letal, que, graças a Deus, 75% é água, né? Então, muita coisa cai na água e ele diminui de tamanho quando ele entra na nossa atmosfera. Isso é uma coisa positiva, né?
Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o assunto, também fiquem à vontade. Mas então aqui nós temos na verdade, galáxias e os mundos a qual Jesus nos fala. Quais seriam esses mundos? Kardec diz assim, explicando aquela passagem de Jesus. A casa do Pai é o universo, e as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Os diversos mundos estão em condições diferentes uns dos outros, como ensinam os espíritos. Esses mundos foram ou serão habitados. E as humanidades que os habitam podem ser do mesmo grau que a terrestre, como também física e moralmente inferiores aos terráqueos ou mesmo superiores aos espíritos que povoam a Terra. Bem, se nós tivermos um contato com seres de outro planeta, se eles vierem nos visitar, qual a religião que está mais preparada para compreender o fenômeno? A doutrina espírita, e tem algumas outras doutrinas também espiritualistas que também já admitem essa possibilidade. Porque a grande questão é, nós não estamos sozinhos no universo. Não é só esse planeta. Como disse Jesus, há muitas moradas. E seria ilógico imaginar que só esse planeta houvesse vida. Teria sentido, porque antigamente os antigos pensavam assim, eles olhavam para o céu, olhavam para a namorada ou a esposa e falavam lá, olha lá que bonitas as estrelas. E os poetas faziam, né, suas canções e poesias. Até tem a história, né, de que o homem estava com a mulher antes de casar, a lua brilhando assim, e aí a mulher, né, namorada, falava assim, por que ela brilha tanto? E ele diz para ela assim, de inveja da sua beleza, meu amor. Isso na fase do namoro. Aí depois eles se casam, né? Aí a vida começa a ficar, e cai na real, cai a ficha. E é ela, né, toda ainda romântica, vai perguntar, mas por que a lua brilha tanto? Ô, sua burra, é porque é lua cheia. Né? Então, esse é só para vocês acordarem. Mas, então, os vários mundos que existem, há outras humanidades, não somente nós. Há 3 tipos de mundos, e aqui a gente está fazendo assim uma síntese, porque provavelmente há mundos intermediários aqui que não caberia a gente estar colocando, até por falta de informação e até tempo para isso. Que a gente percebe que no universo, no sistema natural da vida, nada é assim preto, branco, azul, vermelho, sempre tem fases intermediárias. É só a gente observar o mundo animal, o mundo vegetal, a nossa própria pele. Quantas peles nós temos? Várias camadas. Então, sempre há fases intermediárias. Mas aqui eu coloquei, eu tinha era uma outra imagem, mas estava um pouco desfocada, então eu preferi fazer assim mesmo, fiz assim de um modo até mais grosseiro. Olha só, nós temos os mundos materiais, da qual a Terra é um desses mundos espirituais e mundos mentais. Basicamente é isso. Mundos materiais são esses que nós conhecemos, o próprio Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São mundos materiais que são visíveis dentro da nossa visão material desses mundos. Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que existe uma evolução desses mundos. Eles seguem uma programação, e não poderia ser diferente, porque tudo tem uma finalidade, uma destinação. Então, primeiro a gente observa que os mundos começam de forma primitiva. Isso aqui também é uma classificação didática, dentro do nosso padrão evolutivo. Pode ser que um dia mude até. Mundos de expiação e provas, da qual faz parte a nossa Terra.
mundos de regeneração, mundos felizes e mundo puro. E aqui vocês percebam que ele há sempre fases transitórias entre um mundo e outro. Segundo os espíritos comunicantes, não só dentro da doutrina espírita, até em outros grupos espiritualistas, nosso mundo passa por essa fase aqui, de transição, ou melhor, aqui. Eu já pulei, olha, eu pulei uma transição. Vocês lembram a ciência e mesmo hoje os filmes demonstram como que era a Terra no seu passado? Aqueles animais gigantes. Quem tem carro aqui? Carro. Nossa, aqui vocês são muito tímidos. Eu percebo que o pessoal é muito tímido. Na verdade, todo mundo tem avião, helicóptero, então... Quem tem carro usa uma coisa graças aos animais e plantas desse passado aqui, primitivo. Onde você tinha animais gigantescos, dinossauros, tudo era gigante. Em Mato Grosso tem uma região ali, que eu nasci em Mato Grosso, tem uma região que lá tem uma das poucas samambaias desse tempo primitivo. E elas são gigantescas, é algo assim fantástico de se ver. Parece uma árvore enorme. E tudo era gigante nesse tempo. Tudo isso acabou... A teoria mais aceita é que houve um choque de um meteoro no planeta e acabou com os dinossauros. E esses materiais ficaram no solo da Terra, no fundo dos oceanos, e geraram um líquido negro que alguns aqui conhecem, outros não, né? Que gera a gasolina, ou o diesel, a cadeira onde vocês estão sentando e uma série de materiais pouco conhecidos. O isopor é o famoso petróleo. Graças aos dinossauros, né? Nada se perde, né? Tudo acaba tendo uma utilidade. E o Heraldo falou que nós estamos nessa fase aqui, realmente. Nós estamos num momento crítico do planeta, porque todo momento de final de ciclo é um momento tenso. A gente percebe assim que nunca no nosso planeta tanto amor houve, tanta coisa boa como no momento atual. Tantas organizações que fazem o bem, mas também nunca vimos tantos crimes hediondos, tantas corrupções assim, né? A olhos vistos. A gente não pode falar muito desse campo aí, senão vai baixar o nível espiritual. Mas não, é uma brincadeira, mas a gente percebe que tanto o bem está exaltado, como o mal está exaltado. Então, na verdade, o Armagedão, na linguagem simbólica bíblica, está acontecendo agora, nesse momento. O famoso Armagedão, que é a guerra entre o bem e o mal. Lembrando, achei interessante a fala dele, o mal, ele é transitório. Só o bem é real. O mal, ele vive por um certo ponto, um certo momento. E as falanges trevosas que estão presas ao mal, sabem disso. Mas você sabe quando você, já perdeu tudo, pelo menos vamos destruir tudo que a gente puder? Então é assim que está acontecendo atualmente no nosso mundo. Aí a gente vê, não sabemos quem é mais perigoso, né? O rapaz de cabelo do topete branco lá do norte, ou o menininho lá que gosta de brincar com míssil nuclear, o coreano. Quem é mais perigoso? Não sabemos ainda. Esperamos que eles tenham juízo e não haja nada de mais grave para todos nós. E a Terra vai, então, entrar nesse período aqui de regeneração, que é um período em que o mal ainda vai existir, mas só que o bem vai aparecer muito mais. E há até algumas informações que já está acontecendo, na verdade, né? Não sei se vocês são do tempo, eu adorava Jornada nas Estrelas, Star Trek. Vocês assistiam? Eu adorava assistir aquilo. E o Capitão Kirk, ele comunicava com a nave Enterprise, quando ele descia num planeta qualquer lá, ele pegava lá
um aparelhozinho e fazia assim, né? E se comunicava. Está obsoleto o aparelho dele. Né? Porque hoje a gente tem aparelhos melhores, que não precisa abrir nada. Você até fala assim, ele já faz os comandos, né? O dele tinha que ficar apertando. Então, nós já estamos até mais avançados, superamos o Capitão Kirk nessa maquininha aí. Então, vocês percebem quantas evolução nós temos? Também tinha o Dr. McCoy, não sei se vocês lembram dessa série, que era o médico. Ele pegava um aparelhozinho e passava na pessoa, né? Identificava quais são os problemas que a pessoa tinha. Não é? Isso já existe. Ressonância magnética. Só que não é tão pequenininho, por enquanto. Mas você passa na ressonância magnética e lá você tem um mapeamento de tudo que ocorre no seu corpo. É o aparelhinho do Jornada nas Estrelas, que ainda não ficou pequeno. Isso é só o começo dos avanços que nós teremos na área da ciência e da tecnologia. Já existe protótipos de coisas assim fantásticas, que ainda não está a nível assim comercial, mas já existe. Essa fase aqui, o bem, as artes, vão ficar muito mais evidentes. Mas ainda vai existir um pouco de mal ainda, porque a evolução não dá saltos. Depois a gente vai passar para o mundo feliz, talvez daqui 1.000, 2.000, 3.000 anos, não sabemos. De mundo feliz, mundos puros, onde ficam apenas os anjos, seres que já estão numa fase que não precisam tanto do corpo material. Alguns que estão aqui talvez já nem passem por essa fase aqui, né? Regeneração, que já pula direto para cá. O cantor aqui cantou tão belamente, provavelmente ele já vem para cá, né? Na época de Kardec, ele recebeu mensagens dizendo que o planeta do nosso sistema solar, que é o mais evoluído, é Júpiter. E aí outras informações também disseram que Saturno é o segundo em evolução do sistema solar. Mozart, um dos que comunicou com Kardec, teria uma casa lá em Júpiter. Ainda não é um planeta puro, na realidade, está um planeta feliz. Os locais puros, pelo que a gente sabe, porque isso tudo aí são hipóteses, né? Porque ainda estamos longe de ter conhecimento, mal conhecemos a nossa Terra, mas, pelo que se sabe, as estrelas são essas moradas mais puras, onde são pontos de parada para espíritos angelicais. Tipo assim, Jesus, né? Coisa assim, simplesinha. Então, eles vão lá para bater um papo no sol, né? A gente chega perto, não temos corpo para isso. Nosso perispírito não está adaptado a essa realidade. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Está dando para compreender? Estou falando muito... Ninguém está com sono? Então, tá bom. Então, vamos lá. Mundos espirituais. Isso aqui, vocês lembram dessa cena? É lá do nosso lar. É uma das regiões lá uma das cenas do nosso lar. Então, os mundos espirituais, eles acompanham os mundos materiais e também eles têm gradações evolutivas também. É muito interessante a gente, num dos livros de André Luiz, se eu não me engano, acho que é Mensageiros, se eu não estou enganado, eles vão lá e eles reúnem alguns médiuns para que esses médiuns doem uma espécie de energia equivalente ao ectoplasma físico nosso, para que um espírito de grande elevação se materialize para eles. Eles desencarnados, fazendo uma sessão espírita para a materialização de um outro espírito mais evoluído. E aí o André, que é muito curioso, quem puder, veja, ele sempre pergunta as coisas, né? Parece um de nós. E aí ele pergunta assim, mas de onde que é esse mensageiro? Que ele vem materializado assim, todo luminoso. De onde que ele é? De que planeta que ele é? E aí falam para ele, é da Terra mesmo. Só que de uma região espiritual da Terra muito mais elevada. Então, tudo isso também é para a gente perceber o quanto
nós temos de beleza à frente. Isso é uma coisa boa que a doutrina espírita nos coloca, né? Porque às vezes a gente pensa assim, né, já trabalhei, estou cansado, vou desencarnar e vou ficar lá abanando Deus, né? Que é a visão antiga, mitológica, né? Tocando harpa, né? Que coisa chata, né? Coisa chata, ficar tocando harpa o dia inteiro, né? Para a divindade, as asinhas de anjo batendo, a auréola luminosa, e você lá... Aí você fica com saudade do baile funk da terra, né? Ou rock, né? O rock, alguma coisa assim. Porque a gente percebe com as informações que os espíritos nos trazem que a vida espiritual é muito rica, muito intensa. E não para somente ali, fica naquela mesmice de sempre. É muito agitado lá, é da hora, pessoal. Mas não queiram ir antes da hora. Não queiram fazer isso, tá bom? Porque isso pode dar um prejuízo enorme e não vai ser bom o resultado. Mundos mentais. Eu acho que aqui é a coisa mais assim interessante, porque às vezes a gente imagina, até mesmo nós espíritas, a gente fala assim, não, você tem que fazer o bem, faz a caridade, porque aí você vai para um plano espiritual, vai para o nosso lar, ou vai lá para Júpiter, né, ou para Saturno. Como se a conquista que nós temos que fazer é uma conquista para fora. E, na realidade, a conquista verdadeira é para dentro de nós. Quando a gente fala assim, olha, a pessoa foi lá para nosso lar. Ela não foi, ela já estava. Um exemplo. A dona Ivone Pereira, vocês já ouviram falar da dona Ivone Pereira? Poucas pessoas conhecem hoje na atualidade. Foi uma grande médium. Ela é a que trouxe as revelações do mundo espiritual também. O mais famoso é o livro Memórias de um Suicida. É um livro denso, algumas pessoas se sentem mal, porque ele trata assim, as cenas não muito bonitas do mundo espiritual perturbado, aquele em que os suicidas acabam se deslocando para lá. E ela conta a respeito do Chopin, que era um dos seus mentores, Frédéric Chopin. E ele disse que, uma certa oportunidade, ele estava numa assembleia, e ele viu Zaqueu ali fazendo uma palestra. Eu ia falar cantando. Eu lembrei da música, olha só. Na verdade, Zaqueu estava fazendo uma exposição. Aí ele falou, mas será que eu posso estar aqui, né? Um discípulo de Jesus, será que eu posso estar aqui nessa assembleia? Ele olhava assim, só tinha pessoas com aspecto ilustre. E aí ele perguntou, eu posso ficar aqui? Aí a pessoa olhou para ele assim, se você está, é porque você pode. Porque no mundo espiritual é por afinidade, por sintonia. Onde você está liberado. Aqui na Terra a gente tem aquela coisa da carteirada, né? Você sabe com o que você está falando? Eu sou juiz, eu sou delegado, eu sou isso aqui. Eu sou dono. Não é? A gente usa título, a gente usa o externo. No mundo espiritual é o que você é. Se você é bom, você vai estar junto com os bons. Não tem segredo. Agora, o contrário também, né? Se você é ruim, você vai estar com o ruim. Os maldosos, os fofoqueiros vão estar com os fofoqueiros. Cuidado, gente. Porque fazer fofoca junto com outro fofoqueiro não deve ser fácil, né? Então, é afinidade. É por afinidade, por sintonia. Então, vamos construir o céu no nosso íntimo e a gente desencarna e já está no céu. Olha que maravilha. Assim, ó, suave. Começar a construir desde já. Para que a gente possa ter esse mundo interno, é necessário ter o equilíbrio. Essa imagem aqui é uma ilustração do coração e da mente. O coração é um órgão físico. Os dois, o cérebro, na realidade, tudo isso daqui está na mente, que precisa se equilibrar. As emoções e o raciocínio. Como que a gente faz isso? Como que a gente fica em harmonia com a gente mesmo? Porque nós, aqui na Terra, a gente vive brincando de esconde-esconde. Nós nunca mostramos quem nós somos. Nós, na família, somos uma coisa,
No emprego somos outra coisa. Aqui no centro espírita, todo mundo pega a auréola ali na entrada, que eu sei. Tem ali um armáriozinho, pega as asinhas e fica todo mundo assim, né? No trabalho espírita, a gente abraça, cumprimenta, aí sai do espírito, vai fechar a gente. Aí o espírito se revela de um jeito, não é? Então, nós vivemos escondendo de nós mesmos. O problema não é os outros, que a gente se preocupa muito, o que os outros vão pensar. Aí nós queremos fazer a caridade desde que os outros vejam. Deixa eu fazer a caridade. Eu conheço aquela pessoa lá do centro, deixa eu aproveitar aqui e ajudar a senhorinha aqui. Ou como a gente sabe que tem um mundo invisível, tem aquele que começa a fazer contabilidade, né, do que faz, do que ajuda. Aí vai e ajuda o outro assim, fica... Bom, já ajudei um monte, hoje mais um. Acho que já dá uma boa entrada, uma boa passagem lá para Júpiter, né? Eu brinco com meus filhos que todos os créditos, se é que eu tenho, se não foi só para pagar os débitos, eu já perdi, porque o que eu uso eles para pedir proteção para eles não é brincadeira. Então, a viagem que eu queria fazer para Júpiter já foi. Então, vamos fazer um exercício, o autoconhecimento. Quem nós somos realmente? O que realmente me agrada? O que realmente me desagrada? Quem eu sou? Porque assim nós vamos descobrir aonde está a nossa morada mental atual. Aonde você está? A pessoa vai no centro espírita, às vezes chega lá no centro espírita e está lá. Meu Deus, não vejo a hora que acabe. A novela já começou. Senhor do céu, vou perder o capítulo que aquela menina que está lá perdida lá no hospício, né? No hospício. Meu Deus, justo hoje. Nossa, então, justo hoje esse homem não para de falar, caramba, meu Deus do céu, eu preciso saber. Mas lembrem que existe a tecla lá para gravar, né? Algumas televisões, né? Então. Brincadeiras à parte, na verdade, onde está seu tesouro, está teu coração. Então é aí que nós temos que começar a pensar. Onde está seu coração? Aí você encontra o seu tesouro. Meu coração está em carro, moto, tadinho de você. Porque carro, o ferrugem corrói. Carro, os nossos amigos pedem emprestado e não devolvem. Casas bonitas, casa de campo, é maravilhoso. Eu adoro, se alguém quiser fazer uma doação, estou aceitando. Mas também o tempo vai ruir, vai destruir. E há pessoas, como diz o Chico Xavier, né, com uma passagem dele, que um empresário foi visitá-lo, e era um empresário, alto empresário, e todo mundo fala assim, mas Chico, o que ele tinha para falar com você, Chico? Que importância que ele te deu? A todos os trabalhadores ficaram curiosos. Aí o jeitinho mineiro do Chico, meus filhos, ele só tem dinheiro. Não tem amizade, não tem amor, não tem esperança, só tem dinheiro. Muita gente gostaria de só ter dinheiro. Mas esse dinheiro, alguém pode até brincar, mas dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Dinheiro traz alegria. Dinheiro compra companhia. Dinheiro compra prazer imediato. Mas dinheiro não promove a felicidade. Dinheiro não compra amigo. Dinheiro não compra amor. Você pode ter uma companhia lá. Claro, quem quiser me pagar para mim ser companhia, também sou companhia de vocês também. Agora, amizade é uma conquista. É convivência. Amor, quem tem dinheiro, vê lá o sheik lá da Arábia, lá tem um monte de mulheres, lá, um harém completo para ele. Mas qual delas ama verdadeiramente o sheik? E aí, então, nós temos que começar a reavaliar aquilo que nós damos importância. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, se eu ganhasse na loteria, e todo mundo, inclusive eu, se eu ganhar na loteria, né, eu vou ajudar o Fraternidade Irmã Maria, eu vou ajudar não sei o quê, construir creche, construir asilo. E disse que um orador, um dia, estava falando mal do dinheiro, aí recebeu uma ligação, assim, aquela sua avó lá, né, ela desencarnou e deixou uma herança para você. Ninguém mais viu o orador. O dinheiro
ele encanta, atrai, mas e o preço que ele traz? O que as celebridades fazem no Brasil? Não conseguem andar no Brasil. Onde que eles vão? Miami, Orlando e outros mais. Mas como o brasileiro está invadindo o mundo também, até lá eles já não têm mais sossego. Então, minha gente, vamos ver qual é a nossa morada. Ao alterarmos nosso padrão mental, abrimos a perspectiva de nos capacitarmos para uma nova morada feliz. A questão não é você conquistar fora, é conquistar para dentro, é outro movimento. Então, eu espero que os irmãos façam esse exercício periodicamente. Olhem para dentro de vocês, acreditem em vocês, confiem na força que vocês possuem. Não há dificuldade que resista a alguém que tenha fé verdadeira. Já pesquisas demonstraram que aquele que tem fé consegue colocar na corrente sanguínea mais endorfinas. E ele consegue ter força, ele consegue superar as próprias dificuldades. O momento é crítico, mas cabe a nós ter uma atitude diferente. Se alguém nos ofende, não vamos devolver a ofensa. Se alguém nos perturba, não vamos perturbar também aquela pessoa ou outras pessoas. Oremos sempre, trabalhemos no bem e tenhamos a certeza que nós merecemos essa escalada evolutiva. Nós viemos do charco, viemos dos mundos mais primitivos, mas a nossa destinação é sermos trabalhadores celestes, condutores de estrelas, novos anjos que vão conduzir outras humanidades. Muita paz a todos, que Jesus esteja conosco.